Eu saúdo a todos novamente, que eu já comecei e não teve som. Agora vamos ver se vai funcionar o som, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hein? Agora saiu? Sai e volta, cara. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero que esteja saindo aí, né? Porque hoje a internet tá bem difícil aqui hoje a coisa. Hoje nós estivemos aí hoje, na parte da tarde, com a glória de Deus, estivemos ali no trevo de Tangará, onde a gente viu, nós vimos, né? A paralisação que Tangará da Serra fez foi enorme. Existem muitos patriotas, existe um povo brasileiro que tem essa qualidade, né? Que desperta na gente uma alegria tão grande de saber que o povo ainda pode se unir, ainda pode fazer algo que eu praticamente não acreditava mais. Não é que eu não acreditava, a gente vê tanta coisa que a gente vê que a gente termina às vezes. Agora sim sai o som. Obrigado, pastora Maria. Então a gente parece que não acredito nessa possibilidade, mas hoje eu vi praticamente Tangará inteiro em um lugar só. Queria eu que fosse assim antes de tudo isso que aconteceu. Nós não deveríamos ter aceitado, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Pode olhar esse outro vídeo meu aí de ontem, já tesouraram ele. Já ninguém consegue assistir ele mais inteiro, né? Estou passando por essa pindaíba aí também. As pessoas estão cortando esses trabalhos meus aí. As pessoas não. A gente sabe de onde é que vem, né? Mas eu ainda continuo crendo em Deus. Se fechar essa porta, eu não tô nem aí. Se fechar, eu tenho a rua. Eu tenho tantos lugares para ir falar desse Deus. Mas não vou deixar de falar a realidade que nós estamos vivendo, né? Mas a finalidade daqui também não é bem política, né? Mas eu faço parte. Eu acho que na minha casa já tem política. Eu acho não, tem. Em todo lugar existe política. Mas quando é uma política saudável, né? A política saudável ela é bem-vinda, mas a política que não é saudável, ela nos traz muitos transtornos. Estão bloqueando os vídeos que eu compartilhei também. Aqui também, os meus vídeos estão sendo bloqueados. Pode ver aí no vídeo de baixo que já é o terceiro que eles bloqueiam. Deixa Deus abençoando aí. Né? Eles vão fechando de um jeito, a gente vai abrindo de outro, porque afinal eu não estou aqui, nem defendo o partido A, nem defendo o partido E. O que eu defendo são as causas do Senhor. E mesmo assim, se já estão nos calando agora, imagina daqui mais um pouco de tempo, né? Nós vamos passar por uma grande... Já estamos passando, né? Uns procuram, eu não, eu sempre falo da palavra de Deus, falo o que eu penso e também aplico aquilo que é a vontade de Deus, né? Então, a gente vê tantas coisas nesses dias acontecendo, só quem não consegue enxergar é quem ainda está com um tampão no olho, né? Que a gente está vendo muita coisa acontecendo nos dias de hoje que, pastor, isso é sobrenatural? Não, não, não. Isso é o respaldo de alguma coisa que o povo de Deus fez ou vem fazendo. Ah, pastor, mas o senhor é doido? Eu sou fiel, você, mas muitos não são. E essa é uma realidade. E hoje nós vamos entender um pouco o que traz, qual que é a conta que chega através das nossas desobediências, por não ouvir também a Deus. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, eu esqueci de falar isso ontem, com relação a Noé. Se a gente for lá muito atrás, a gente vai ver que o ser humano em si, o povo de Deus em si,
é desobediente por achar bonito. E sempre pagam a conta. A gente vê no livro de Isaías 34, e versículo 1, capítulo 34, versículo 1, diz assim: aproximai-vos todas as nações a fim de ouvir. Olha só. Quando Deus diz isso, aproximai todas as nações a fim de ouvir, nós temos que ouvir. E esse versículo, ele é incrível, que ele diz assim, ele diz ainda um pouquinho para frente, pega a tua Bíblia e acompanha comigo. Aproximai-vos todas as nações. A minha Bíblia é um pouco diferente, porque é a King, tá? Eu tenho melhor facilidade, ela está no computador, então fica fácil para mim, né? Aproximai-vos todas as nações a fim de ouvir. Prestai atenção. Preste atenção que esse versículo está falando. Todos os povos da terra. É aí que mora. No prestar atenção é que existe o problema. Que vem aumentando cada dia mais no nosso meio. Sei que a gente acredita, a gente luta, a gente crê, a gente tem fé. Mas quando a gente fala, quando nós falamos a gente, quer dizer, são muitas pessoas. Mas no meio desses muitos, há muitos fazendo ao contrário. Que ao invés de crer, distorce. Ao invés de confiar no Senhor, confia em outra coisa. Ao invés de ir ao encontro das propostas de Deus, nós preferimos as propostas mais abastadas de coisas que vão me fazer bem. Aqui na terra. Ó, Xará, paz do Senhor, como estão as coisas por aí? Está tudo fechado também, como está por aí. Por aqui está tudo fechado. Tudo parado, viu, Xará? Paz do Senhor, a paz do Senhor. Pastor José, só pode ver no meu Face aí que está tudo fechado também aqui. Nós estivemos lá hoje na parte da tarde, tardezinha, eu não estava muito bem, então eu já vim logo. Eu só filmei mesmo, né? Tava praticamente 80% de Tangará tava naquele trevo. Muita gente mesmo. Glória a Deus por isso. Hoje eu vi que o povo ainda, se quiser, se une, né? Mas Deus está no controle de tudo. Ele está, e não importa o governo que assumir aí, ele sempre vai ser Deus. Ninguém apaga Deus. Ninguém tem esse poder. Até tentam, né? O que eu estou querendo dizer aqui hoje? Por um lado a gente fica triste, mas por outro lado a gente até se alegra. Quem entende, confia e tem, aleluia, naturalmente uma intimidade com a palavra. Quem não tem, não entende não. Tem crente chorando nos olhos só aí. Nervoso, brabo. Brabo, mas eu confiei, o pastor tal profetizou que o homem ia ganhar. Pois é, irmãos. Uns confiam em cavalo, né? Outros em carro. Foi assim que Davi disse. Pois é. Não ganhou não. Roubaram, né? Vamos cortar esse vídeo de novo, entende? Isso aí tem cheiro, tem catinga de coisa ruim aí. Mas a finalidade desse programa é falar das possibilidades infinitas que Deus tem na nossa vida. Então, se roubaram ou não, o importante é que Deus não nos desamparou. E Ele ainda continua como rei, acima de todos os reis. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isso que nós temos que concordar. Não concordar com o que nós estamos vendo, mas concordar com a vontade do Pai. A vontade do Pai, ela prevalece, Ele sempre dá um jeito para distorcer. E se nós crermos, isso que basta. A gente só não pode esmurecer. Poxa, mas agora, como é que vai ser? Não vai ser nada que não já esteja escrito na preciosa palavra dele. Ou nós estamos achando que aqui é o lugar nosso? Não é aqui. Pastor? Não, não é aqui. Você se esqueceu? O seu lugar e o meu não é aqui. Nós estamos de passagem aqui.
E é uma passagem, daqui a pouco, para mim, já a pacota já vai embora dormir. E me encontrar. Passou o dia na Jovem Pan, desabafei. Tinha um advogado passando mel na boca do povo. Tá assim a coisa. E o pior não é nada. Por mais que você lute para mudar, né? Mas não tem como, porque o povo vai dar uma bolachinha e vai mesmo. É assim que é, irmãos. Vocês acham que lá atrás era diferente? Deus avisava, como no livro de Isaías 34, versículo 1, dizia: aproximai-vos todas as nações, chama com carinho, fala de tudo que é jeito, abre uma igreja em cada esquina. Entende? A palavra do Senhor está aí, mas parece que quanto mais a palavra de Deus aleluia, distribuída, de livre acesso, mais difícil fica para o homem se convencer através dela. Essa é a realidade. Porque se nós dássemos crédito verdadeiramente, nós todos, né? Quando eu digo nós, é um grupo grande. Todos ouvir-se a Deus, conhecer-se a Deus, as coisas de Deus que Ele deixou escrito, nenhum de nós estaríamos abalado hoje. Estaríamos alegre, feliz, contente, glorificando a Deus, porque de fato a Bíblia não mente. E aí quando ele diz aqui em Isaías 34, versículo 1, que ele diz: aproximai-vos todas as nações, quantas vezes Deus tem nos chamado com esse propósito de nos avisar, nos alertar, preparar o povo dele cada dia mais para se manter unido, né? Como eu vi hoje no povo de Tangará aqui hoje. Mas pastor, o que vai adiantar isso? Para Deus, todo o seu esforço, sempre você não volta com a mão vazia. Vi pessoas orando, pessoas pagando o preço. Pessoas ali alegres. E eu consegui ver, aleluia, a minha cidade unida pela primeira vez que eu vi. Eu nunca tinha visto. Mas eu vi hoje. A desobediência do homem e da mulher não é de agora que vem isso. Vamos ler o livro de Gênesis 6, versículo 13, que vai dizer assim: então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Quem não lembra dessa passagem? Quem não lembra? Não é de agora que o povo de Deus leva na cabeça, ou o próprio povo em si leva na cabeça. A pastora Maria disse: voltei, nem vi que saiu, eu estava entretido aqui. Então, lá em Gênesis 6, versículo 13, já vê Deus ali cumprindo um papel que só Ele pode fazer. Ele diz: então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Quem era Noé, pastor Zé Carlos? O homem que Deus, no meio daqueles rebeliados todos naquela época, escolheu a dedo, ele e a família, para representar ele? Não. Escolheu porque achou graça nele. No meio daquela turbulência toda, Noé era justo. Noé era um homem justo. Noé era um homem que tinha caráter. Noé era um homem de valores. E Deus então escolhe ele e dá para ele agora uma ordem. Dá para ele agora um compromisso. Pastor Zé Carlos, mas quanto tempo? Deus falou com ele de manhã e já? Não, foi 120 anos.
ele pregando as mesmas madeiras e anunciando aquele povo o tempo todo, se arrepender, Deus vai alagar isso aqui tudo. E o povo estava nem aí com nada. Continuaram a brincar, a zombar de Noé durante esse tempo. E eu acho que esse tempo está chegando na nossa vida. O povo já está começando a escarnecer. Algumas pessoas já estão escarnecendo do povo de Deus, porque o povo de Deus está passando por isso. Culpa do próprio povo de Deus. Infelizmente. Que não dá crédito 100%, que divide muitas vezes a sua confiança. E Deus não tem nada com quem divide a confiança. Eu vou confiar metade em Deus, outra metade no pastor Zé Carlos. Pronto, você já arrumou para a cabeça. E Deus então se ira contra o povo naquela época. E ele chega e procura aquele homem justo que era Noé. Um homem decente, um homem de família, trabalhador, vinculado às coisas dele, e que não deu crédito nem deu valor à vida cotidiana dos seus parentes, dos amigos em volta, ao sistema daquela cidade. Ele não se enquadrava nele, porque quem é filho de Deus não se mistura. Quem é filho de Deus olha para as coisas de Deus. Ele mesmo não conhecendo Deus tão bem, ele se manteve firme, até que um dia Deus faz a ele a proposta: Noé, tu vai construir para mim uma arca. Mas na realidade não era uma arca que ele estava. A paz do Senhor, Amanda Estralioto Machado. Seja bem-vindo. Por que Deus escolheu Moisés? Ou por que Deus escolheu Noé? Porque ele foi o único que não se misturava com aquele povo. E hoje nós estamos vendo essa transformação mundialmente falando. O mundo, o errado ficando certo e o certo ficando errado. Sempre falo isso aqui. Mas Deus está de lá olhando por mim, está olhando por você. E no meio dessa tempestade toda de desobediência, das pessoas estar zombando, arrastando Jesus simbolicamente, né? Ali no carnaval do Rio de Janeiro, lembram disso? O diabo vencendo Jesus. O diabo nunca venceu, nunca vai vencer o nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos produzindo, né, para nós mesmos essa negatividade. E é por isso que o povo de Deus está correndo um risco bem grande de passar aí por um grande vitupério de perseguição. Por questão da nossa própria desobediência e também dividir. O que é de Deus não pode chegar pela metade. O que é para ele e acabou a conversa. Nós temos que entender isso. Eu estou vendo aí o povo zombando, mas os pastores não falou, viu? E agora? Tem tudo isso. Mas pastor, isso vai continuar? É claro que vai, se não mudar nada aí. É claro que vai. As igrejas vão passar agora para frente, a meu ver, não estou falando que é Deus, viu? No meu entender, nós vamos passar por uma grande perseguição, principalmente zombaria, humilhação, ataque aos prédios nossos, pagar imposto. Foi isso que a pastorzada conseguiu. Viu? Nós mesmos, pastores, nós mesmos procuramos isso.
Porque Deus não divide a glória dele com homem nenhum. Deus não divide. A fé tua tem que ser voltada para ele e não para outro ser humano. A adoração tua e minha tem que ser para ele. A casa dele é para falar do nome dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque tem crente que fica mordido comigo. O que é que o pastor Zé Carlos está falando? Eu estou falando uma realidade que poucos evangélicos querem ouvir. A culpa de muita coisa está acontecendo no nosso meio, a culpa é nossa mesmo. Que estamos devagarinho permitindo que a palavra seja banalizada, que Jesus fique sentado um pouquinho para baixo. Deus não se senta embaixo. Ele é o nosso cabeça, o nosso general. Ele tem as maiores divisas. É dele que provém a graça, o poder e a misericórdia para a nossa vida. Quando foi que nós paramos, né? Como eu sempre digo aqui, e começamos a transformar a casa do Senhor em um palanque político? Pastor, mas nós estávamos... Não, defenda fora da casa. Não misture as duas coisas. Com Deus as coisas, cada coisa tem o seu lugar. A casa de Deus é casa de adoração. A casa de Deus é casa onde você vai para aprender, receber, adorar. Eita, exaltar o nome dele e não o nome de homem. Deus organiza o altar dele. Ninguém charfuda o altar do Senhor sem a conta chegar. Poderia fazer, mas fora da igreja. Não dentro do prédio, onde ali... Vocês sabiam que uma igreja, quando ela vai ser construída, existe a pedra fundamental e é uma Bíblia? Aquele prédio é exclusivo para as coisas de Deus. Mas nós estamos confundindo tudo, ao mesmo tempo estamos fazendo da igreja um grande palanque político. Ah, pastor, não vou mais assistir você. Problema teu. Isso aqui é só para crente. Crente que vai mudar agora, da agora para frente, e separar as coisas. E nós vamos aprender sim, porque Deus vai permitir isso. Deus vai ter misericórdia de nós e vai mais uma vez esfregar Isaías 34 nas nossas vistas, para que a gente possa prestar atenção. Isaías 34, versículo 1 diz: aproximai-vos todas as nações, a fim de ouvir, mais uma vez, prestai atenção. Está lá escrito: prestai atenção, todos os povos da terra. Deus, ele reorganiza sim as coisas dele. A casa é dele. Quando foi que nós tivemos esse direito de chafurdar e trazer um outro Deus no lugar dele? Não existe isso. Se Deus tem uma proteção tão grande com relação à morada dele, do Espírito Santo dentro de cada um de nós, Deus, ele... Nossa, imagina quando nós estamos reunidos em um lugar onde foi consagrado para adorar ele. Então depois que a conta chega, não adianta você querer fechar a porta. Vamos organizar de novo. Vamos prestar atenção, porque vai ser... se Deus não tiver misericórdia, eu não posso afirmar isso, né? Mas os dias para frente que virão não vão ser fáceis, se Deus não entrar em combate. Se ele ficar quieto e dizer: vou permitir isso 4 anos para a igreja sentir que o meu lugar é sagrado na vida deles. Temos que prestar atenção. Então, em Deuteronômio 32, em versículo também 1, diz assim: inclinai vossos ouvidos ao céu, e eu farei, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras de minha boca. Aqui dá a se entender que Deus está fazendo de tudo para nós ouvirmos a Ele.
Mas nós muitas vezes não damos ouvidos ao que Deus está requerendo de cada um de nós. Inclinai, Deuteronômio 32, versículo 1 diz: inclinai vossos ouvidos, é agora, o momento é esse. Inclinai nossos ouvidos, vossos ouvidos, aos céus, e eu falarei. Então ouça o que está escrito: ó terra, as palavras da minha boca. É Deus implorando, parece que ele está implorando para um povo que não quer ouvir. Aí quando a consequência chega, aí todo mundo fica santo. Se mistura com os santos, né? Que existe os santos. Aquele homem e aquela mulher que nunca negou quem é. Sou filha, sou filho de Deus. E toda a minha adoração, se o tempo ficar escuro, Ele é Deus. Se o tempo clarear, Ele é Deus. Se tudo cair em volta de mim, Ele é Deus. Se Ele me dá, Ele é Deus. E se Ele me tirar, Ele continua sendo Deus. Estão entendendo? É fácil de entender. Primeiro lugar na minha vida e na tua vida é Deus. E Deus, Ele é ciumento, vamos falar assim. O que é dele, Ele não perde. Ele jamais vai permitir que o povo dele cale. Vai mais de jeito nenhum. Porque afinal, Deus permitiu que nós viéssemos a transitar, a andar nesta terra, para que Ele seja adorado. Se você tem ou não tem, tudo Deus está envolvido. Mas Ele não deixa, Ele ama a gente de uma tal maneira que Ele avisa, todavia, o tempo todo. Ele diz: inclina vossos ouvidos, ó céu, e eu falarei. Aí Ele diz: ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Deuteronômio 32, e versículo 1. Está ali para qualquer um entender, o problema é nós entendermos. A dificuldade ao povo, a rebeldia está tão grande que parece que entra de um lado e sai do outro, mas a palavra está aí, a palavra ela é como um quebra-cabeça que você tem que ir montando conforme o Espírito Santo vai te dando a orientação. Quanto preço a igreja vai pagar? Está com medo, pastor? Eu não. Está escrito. Está escrito. E o que me deixa, o que eu acho engraçado nisso tudo, que quem procura tudo isso não é Deus, é nós. É nós. O altar do Senhor é sagrado, irmãos. A casa do Pai, quando nós estamos lá dentro, é um lugar sagrado, onde a glória dele vem. Ele quer habitar com você e comigo, Ele quer ser meu amigo, ser meu pai, ser meu irmão. Ele quer ser tudo isso para você e para mim. Mas quando Ele vê demasiadamente algumas pessoas confundindo e saindo do padrão da obediência, saindo da meta de acreditar, desviando a fé, atribuindo a outras pessoas o que só Ele pode receber. Para pensar se Deus lá em cima Ele não se enfesa. Para pensar se não é nós mesmos que procuramos certas coisas. Não se mistura as coisas. As coisas nunca poderiam se misturar. Mas infelizmente estamos assim. A maioria de nós estamos correndo atrás de vantagem. E a vantagem pode nos trazer um grande prejuízo. O diabo está aí. Uma ratoeira, tipo ratoeira, né? Oferece para cada um de nós um pedacinho de queijo, mas não faz ideia. Né? Estou dando um exemplo. Não estou chamando ninguém de rato não, tá? O diabo é assim, ele trabalha com migalhas.
que a início é muito saborosa. O início convence, mas quando esse convencimento enraiza, o que ele faz? Ele não dá mais. É assim o sistema. O sistema trabalha dando uma bolinha para cada um. Pega aí, come aí. Sou teu amigo. A cada 4 anos. Ou quando está vencendo um mandato, já repararam? Que é assim. Aí começa a presentear os mais necessitados. Aí os bobinhos de novo. De novo, mais 4 anos. Não é ou não é assim? O povo vem cada dia mais, inclusive nós que servimos a Deus, boa parte. E não adianta os crentes querer jogar a culpa não sei aonde, no norte, lá no sul, no nordeste, que tem muito crente entre nós que não se posicionou segundo o querer de Deus, não. Não me venha com essa cara de pau dizer pra mim, pastor, não, você não votou lá não, que eu tenho certeza. Viu? Conheço muitos. Ah, na hora não. Voltou no coxo. E ele vai fazer exatamente o que eu estou falando. Não pensa que vai ser 4 anos ruim, não, que ele precisa agora ganhar um bocado de crente. E ele vai alcançar. Porque a igreja, do jeito que ela está frágil, viu? Está mais fácil do que nós imaginamos. Nós estamos correndo atrás de vantagem. E a ordem de Deus é que nós venhamos a correr. Não. Ele manda nós pegarmos a nossa cruz e seguir Ele. Há uma diferença muito grande. Porque tudo que nós construímos aqui na terra, deixaremos aqui. Mas o que nós construímos lá no céu, por isso Ele diz, ajuntai o tesouro no céu e não aqui na terra. Mas tem muitos de nós correndo atrás do bem-estar, de viver bem, né? Se aliando a coisas ou participando de coisas que no final podem pagar muito caro com relação a isso. E já faz tempo que eu venho falando a mesma coisa aqui. Eu falo sempre a mesma coisa. E hoje eu entendo por que falo a mesma coisa. Acorda, povo, acorda. Olha para Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Ele tem, aleluia. Ele ainda é Deus e Ele pode nos alegrar desse minuto aqui. No outro minuto Ele mudar todo o cativeiro. Mas nos posicionarmos realmente arrependido, pedir perdão, não viver em guerra e dizer, Senhor, eu quero consertar o meu altar. Se cada indivíduo, cada um de nós olhasse para Deus hoje e falasse, Senhor, eu me arrependo tudo que eu fiz. Quero que o Senhor restaure o meu altar, cada um. Automaticamente ele vai ficar de pé e dizer, a minha igreja está se posicionando. Mas enquanto estivermos vivendo essa desordem espiritual, esse descaso espiritual, vamos sofrer. E acredito que da agora para frente não vai ser café com Toddy, não. É só café e sem açúcar. Porque a gente tem que pensar muito. Porque tem gente aí falando, pede, né? Intervenção federal. Acha que é assim, que é fácil. Mas não é fácil. Não é fácil. Quem aí já viveu uma intervenção federal? Do exército? Já viveram? Meu avô viveu. Também não é brincadeira, mas organiza. Mas não é bom para a economia, não é bom para o país. Além de, né, trazer um problema lá de fora. Então, somando. Só Deus para solucionar isso.
Nós estamos ainda, de novo, colocando Deus em segundo plano. Temos que colocar Deus à frente de tudo, porque Deus encaixa tudo, Deus revela a podridão, Deus muda a história, cativeiro, não é isso que nós temos que crer. Estamos de novo errando. Só Deus. Aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que ele alcança. Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida, mas mais uma vez estamos confiando no sistema, sem praticamente colocar Deus à frente de tudo isso. Pastor, é mesmo? Pois é, quer essa intervenção? Peça a Deus. O homem não pode mudar esse sistema podre que já está sendo há muitos anos montado. E isso é bíblico também. Isaías 1, versículo 2 diz assim: ouve o céu, preste atenção, ó terra, e eis que eu já li. Eis que assim diz o Senhor: criei filhos e os fiz devolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. Olha o que diz Isaías 1, versículo 2. Criei filhos e os fiz desenvolver, e todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. É isso que nós estamos vivendo, uma grande revolta interna, espiritualmente falando, muita desobediência, muita gente colando lá em cima para se beneficiar também. É isso. Ah, pastor, eu não concordo com o senhor. Não tem problema, pode ir dormir, pode ir jantar, fazer o que você quiser. Eu vou continuar falando aqui o que Deus está mandando eu falar. Nem sempre vou falar o que te agrada, não. Porque nós estamos já com os ouvidos bem calejados. E parece que quando chega alguma coisa que a pessoa fala fora do que você já tem costume, que eu tenho costume de ouvir, opa, isso está errado. Não está, não. É porque nós já estamos sendo assim programados a usar um tampão que não conseguimos ver do lado de cá. E Deus te dá autonomia, autoridade e visão dos céus, se você assim permitir. Ele te dá para que você consiga ver através da palavra, através da vontade dele, através do seu sacrifício, através do seu desmamamento, através da tua fé, da tua dedicação. Oh, glória a Deus! Deus te dá poder. O problema é nós acreditarmos. Isaías 41, versículo 1 também diz: ilhas, calai-vos e escutai, renove aos povos as suas forças, aproxime-se então, fale, cheguemos-nos e pleiteamos juntos. É isso que esse versículo está falando. Isaías 41, versículo 1 diz: ilha, ó povos, calai-vos, escutai mais o que eu tenho preparado para cada um dos senhores. Filhos, escute. Não saiam nessa loucura, porque para e veja que eu estou acima de tudo e que eu tenho poder para fazer a diferença. Aleluia. Mas tem muita gente que não crê nisso. E a conta chega. Infelizmente a conta chega. Por questão de nós não ouvirmos a Deus. A consequência de nós não ouvirmos a Deus, obedecer o que Ele, fazer o que Ele quer que nós venhamos a fazer, nos posicionarmos de uma maneira íntegra, com caráter, com dedicação, com fé, né? Com muito cuidado nos seus passos, nos meus passos. Temos que vigiar constantemente. Quando foi que nós paramos de vigiar? Há muito tempo atrás. Quando nós começamos a... Isso não tem problema, não. Quando nós começamos a dar mais ouvido ao homem do que a Deus. Deus requer todo o direito dele de ser Deus.
Deus requer de nós que somos filhos, que somos algo que pertence a Ele. Então nós temos que cuidar. Isaías 43, versículo 9 diz assim: todas as nações se ajuntam e os povos se reúnem. Quem dentre eles bendiz isto, ou pode anunciar as magníficas obras passadas? Ora, que ele nos apresente suas testemunhas, a fim de provarem que estavam de fato certo, para que outros ouçam e exclama: é verdade. Isso é um versículo. Quando foi que nós esquecemos das grandes obras de Deus que foram feitas antes de nós? Ele deixou 1001 exemplos para você e eu seguirmos. O difícil é porque parece que tá ficando cada vez mais difícil, né? Ah, mas não vou fazer de jeito nenhum, né? Porque isso é difícil. Eu não vou fazer porque não precisa disso. O pastor fulano falou que para servir a Deus basta ser isso aqui. Basta que eu seja, aleluia, ouvinte dele. Deus começa a nos imprensar a partir do momento que nós homens começamos a trazer para nós o que deveria ser para Deus. Ah, pastor? É mais ou menos desse jeito aí. Quando nós começamos a trazer para nós o que era para ser para Deus, a conta chega. Em primeiro lugar na minha vida e na tua vida sempre foi, sempre será Deus, e não o homem. E é esse a grande dificuldade hoje de você, do próprio Deus conseguir colocar nas nossas cabeças. Olha para mim, eu sou o que pode mudar o teu, o meu, o nosso cativeiro. É Ele quem pode mudar toda a nossa história. E Ele nos avisa sucessivamente. De boa parte na Bíblia o Senhor está nos avisando. Eu posso devolver a vós suas alegrias que acham que perdeu. Ele pode. Vamos para lá para Salmo 126, e versículo 2 que diz: então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas tuas nações se comentava: o Eterno fez por esse povo. Nações e nações falavam das maravilhas que esse Deus fazia. Nações que não pertenciam a Ele. Quem não lembra de Salomão, que nações em volta, que não era o povo de Deus, vinha para contemplar o gozo, o prazer daquele rei. A Bíblia diz que não houve e nunca vai haver pessoa mais sábia que ele, e também mais rico. Vinham de longe, e o Senhor ainda tem essa possibilidade. Ele tem isso, não é uma possibilidade, é uma realidade. Ele tem o melhor para a tua vida, para a minha vida, mas precisamos posicionar, e posicionar de uma forma direita, certa, correta, dando a Ele todos os créditos. E confiar nele 100%, que é um grande problema hoje. A maioria de nós vai para a igreja, não vai para adorar mais, vai para buscar alguma coisa, ou só vai quando a coisa está apertando. É ou não é? Quando a coisa, o bicho está pegando, né? Aí corre a Deus. Aí Deus resolve, afasta de novo. É assim o povo hoje. Só vai buscar quando há necessidade. Só que no projeto de Deus, houve a necessidade, Deus te alcança, Ele faz o milagre, Ele opera a maravilha na minha vida e na tua vida. Só que existe, aleluia, uma gratidão que de nós
tem que ir ao Senhor. Tem que ser devolvido em forma de gratidão ao Senhor. E é isso que muitos de nós não fazemos mais. Fazemos não. Deus, nós já esquece, daqui a pouco nós já aborrece, já sai, já esculhamba a vida todinha de novo, daqui a pouco aperta de novo, lá vai eu de novo, Senhor, e Ele mais uma vez vai me atender, porque a Bíblia diz que Ele é misericordioso. Ele não é como nós, que quando alguém nos faz uma raiva, a partir daí eu não converso mais com essa pessoa. Ou se eu falo alguma coisa ao contrário, que talvez você não queira ouvir, eu não converso mais com o pastor Zé Carlos. Aquele homem não. A maioria de nós evangélicos não somos abertos a ouvir o outro. De jeito nenhum. Nós estamos lutando individualmente e casa dividida não funciona. O povo de Deus tem que falar uma língua só. Tem que estar na mesma direção, com o mesmo propósito, para que o Deus possa rebanhar as ovelhas dele com mais passividade, com mais tranquilidade, com mais gozo. E assim nós vamos caminhando até o final, glorificando a Deus, enaltecendo a Ele, porque Ele está à nossa frente, nos arrebanhando. Bom pastor, a Bíblia diz que Ele é, e não tem pastor na face da terra, com a qualidade nem de perto e nem de longe, com o nosso Deus. A partir disso tudo, nós vamos entender, nós somos falhos e nós temos que reconhecer isso diante de Deus. Enquanto ficarmos aí engolindo seco, não vai dar certo. Então a palavra de hoje é essa, eu vou parar, a internet não está muito boa e o tempo também não está bem aqui, mas eu acho que quem está aí entendeu o que eu quis dizer. Tem muita gente que não me entende. Mas eu não quero que ninguém me entenda. Eu só estou falando aqui que Deus, Ele realizou muitas maravilhas em meu favor, em teu favor, em nosso favor. E seria nós injustos em colocar outra coisa no lugar dele. Que a Bíblia diz que Ele não divide a glória dele. Olha o que Lucas disse, foi até bom que eu vi agora aqui. Lucas 1, versículo 49, diz assim: porque o poderoso realizou maravilhas em meu favor. Santo é o seu nome. Tá onde isso? Lucas 1, versículo 49. É a confirmação do que eu estou falando aqui. Na minha vida também Ele realizou e espero ainda, com muita confiança, que Ele vai realizar muitas coisas ainda na minha vida. E se Ele não realizar, Ele é Deus. Eu continuarei amando, adorando, porque eu sei que Ele é a minha única saída para viver em paz eternamente. É esse pensamento que nós temos que ter. E dar crédito ao Senhor. Eu sou de um tempo, irmãos, que política não entrava na igreja. De jeito nenhum. Mas nos anos para cá, a política vem entrando dentro da igreja e entrou. Mas nós não vivemos sem a política, eu sei. Só que cada coisa tem que estar no seu lugar. Eu não sei se foi hoje que eu vi um grupo de jovens dentro da igreja, não foi? Foi hoje, né? Foi hoje que eu vi. Um grupo dentro da igreja estava cantando um hino do mito. Mito é isso, mito é aquilo, dentro da igreja. E aí eu falei para Carla, e por que acontece as coisas? Olha aí porque Deus permite. Porque a casa dele é lugar de adoração, é lugar de louvor, é casa de oração, é lugar onde o nome poderoso e único, a soberania dentro da casa dele é dele, dentro e fora é dele. Mas aquele lugar específico foi consagrado para nós falarmos de Deus e não de política. Coloque isso no raio de suas e de minha cabeça. Aprenda a separar isso. Podemos falar de política? Sim, podemos. Mas tem tantos lugares para a gente não profanar, para que a gente não venha profanar a casa do Pai. Irmãos, a conta chega.
Deus não deixa nada ser maior que Ele. Não deixe, isso tudo aqui pertence a Ele, o mundo pertence a Ele. Mas existem essas casas que são consagradas, aleluia, com uma única finalidade. Quando foi que a igreja virou palanque? Há muito tempo que eu sei. Há muito tempo. Então, uns anos para cá, uns 20, 25 anos para cá, que cada dia mais a igreja está se tornando um altar para político. É, pastor, mas nós precisamos. Eu sei que precisa. Mas nós não precisamos profanar o altar do Senhor. Há pouco tempo atrás, estavam mais falando do mito do que falando de Jesus dentro da própria igreja. Eu cheguei a ver isso. E eu ficava olhando assim, oh Jesus, por que nós estamos voltando a confiança ao homem, não ao Senhor? E ele lá de cima, bem quietinho, nunca me disse nada. Porque quando Deus se cala, porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele pode mudar essa situação? Ele pode. Mas também pode não querer mudar. E dizer, povo, eu vou balançar a figueira agora, vou derramar do meu espírito para quem está na posição, suportar o que vem para frente. Outro dia eu estava falando disso aqui, suportar do meu espírito. Eu fiquei assim pensando, poxa, isso deve ser quando a coisa estiver bem tranquila. E não é não. Quando Deus derramar do seu espírito, e derramarei nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todos os povos que fazem parte da aliança com Ele, que são adoradores, vai ser para você suportar as agruras que virão, o sofrimento, a perseguição, a inquietação. Correremos de um lado para o outro, tentando fugir, mas para todo lado que o homem de Deus for, ele vai estar cercado por um sistema. Mas não exterminado. Porque Deus diz, eu vou derramar do meu espírito, é nesse momento. Quando todos estiverem não crendo mais em mim e passando a perseguir a minha igreja. O Brasil aqui não passa por isso não, gente. Olha as notícias aí, Nicarágua. Olha, vai olhar em volta, China e outros países que a igreja está sendo perseguida cruelmente. Igreja sendo colocado fogo na África. Pessoas morrendo nos dias atuais pela palavra. E eu aqui brincando, trocando o lugar de Deus. Temos que parar com isso. A casa do Senhor é um lugar para adoração, um lugar para... Já falei isso 1000 vezes aqui. É um lugar para você invocar o nome dEle. E ir para a igreja para festejar com o Senhor. E Ele andar no meio ali da nave, no meio de cada um de nós. A gente vai para receber aquele reforço. Hoje eu fui para a igreja adorar a Deus. E eu saí por aquela porta cheio, como antigamente eu via. Hoje não, já sai fazendo fofoca um do outro, ou de cara ruim um com o outro. E Deus precisa organizar o povo dele. Não chore, não fique desesperado. Ah, pastor, mas nós somos... não precisa disso não. Vai chorar aos pés do Senhor. Não vá ficar inimigo do outro, porque o outro pensa ao contrário de você. Mas se alegre, vai orar por ele, ao contrário. Vai amá-lo. Eu jamais, pois desse jeito tu não vai para o céu não. Sem amar o teu próximo, você não vai para o céu. Já falei isso aqui um monte de vezes. Temos que amar uns os outros e parar de jogar a culpa, porque isso é um sistema, é uma podridão e pronto, acabou. Está aí mais que na cara. Eu devo confiar em quem? Em Cristo, parar de confiar em homem. Quem defende os nossos valores, as nossas causas, ainda é o escudo broquel do nosso Senhor Jesus. É Ele que defende, não é raio de homem não. Um dia você está confiando aqui, daqui a pouco vira a casaca e a decepção vem, poxa vida. Porque antigamente, lá atrás, muitos crentes votaram nesse cidadão que ganhou agora. Muito, vi igrejas fechadas com ele. Por que agora? Ele não traiu?
Maldito o homem que confia no outro homem e na força dos seus braços. Temos que confiar, lançar toda a nossa confiança no Senhor e parar com esse barulho de carriola. Não, eu confio, não. Então tá aí a conta chegou. Tô vendo o Brasil parado, às vezes eu fico olhando, oh meu Deus. Se nós fôssemos unidos assim antes, não tivéssemos aceitado, mas o povo de Deus deixou passar. Todo mundo dizendo, olha, o sistema vai manipular, o sistema vai fazer. E nós deixamos passar. Deixa o bichinho vir, ele não ganha não. Ele não, mas o sistema sim. Tá mais que claro, eu não acho que isso é... Doido é o crente que falar pra mim que isso foi justo, que não foi. E eu sei disso. Né? Eu sei disso. Você também sabe disso. Mas nós não temos que ficar chorando, não. É levantar a cabeça, colocar a tua cruz no ombro, como eu disse, e seguir, porque vem aí um tempo onde a igreja vai ter que se posicionar. Isso é para melhorar até então o próprio povo de Deus. Aumentar a fé. E aí ele vai derramar. Ó, você vai suportar, porque eu estou contigo. Você não está sozinho. E eu vou reverter esse quadro. Se ele quiser, ele reverte. Se ele não quiser, vem aí o início de uma grande tribulação. E isso é bíblico. Então os crentes aí, que medo. Irmão, não fique com medo, não. Você está confiando em quem? Se o Senhor te levou, te deu vida até hoje, Ele vai continuar fazendo você existir. Dias e dias para frente. Para ver como Deus trabalha. Deus ainda derruba gigantes. Deus ainda quebra aquilo que é inquebrável. Através da sua fé que é inabalável. É a tua fé que determina o tamanho do Deus que nós servimos. É a nossa fé. Se o povo, aleluia, que chama pelo meu nome, se arrepender, aleluia, e converter-se, confessar-se os seus pecados, e parar com esse barulho todo, e levar essa adoração a mim, somente a mim. O que é que Deus diz? Não adorarás outro Deus, além de mim. É Ele que diz, não sou eu. Sei que tem um monte de crente que fica bravo comigo, pastor, por que o senhor não... O senhor é PT? Não, irmão, não sou diabo de PT, não. É que eu vivo um mundo à parte dessa situação. Eu fico olhando e acompanhando na Bíblia, o que a Bíblia vem nos ensinando, mostrando. Olha, a realidade é essa, filho. Eu vou permitir. Antes disso acontecer, eu vinha falando disso. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Ele é só um homem que Deus o escolheu. Porque, peraí, se Deus estava no controle, certamente ele teria ganhado. Não é? Não é assim que muitos crentes estão pensando e estão gerando dúvida? Vocês sabiam que tem gente saindo da igreja? Viu? É o que eu sempre falo. Tudo isso está servindo para uma coisa só que eu estou vendo. Dividir cada vez mais o povo de Deus. É o que a Bíblia diz, correrão de um lado para o outro. Todo mundo mais perdido que segue em tiroteio. Todo mundo não. Tem muitos que vão estar olhando. Eita, Jesus está voltando. Quando foi que nós esquecemos que ele vai voltar? E para ele voltar, a igreja vai ter que passar por um processo. Ele disse que é bom que cresça o joio junto com o trigo, mas só vai o trigo, no joio não vai não. O joio vai ser lançado no mar de fogo. Ardente, a Bíblia diz. E é esse o problema. Não se mostre frouxo na hora da tua angústia. A Bíblia fala isso em Provérbios. Se esse é o momento de uma grande angústia, não se mostre frouxo, mas se mostre ao contrário. Você e eu somos representantes desse Deus. Abra um sorriso no rosto e diga, eu já passei por tantas, é mais uma que eu vou passar, porque Deus
vai me dar força para passar por todo esse momento e eu vou estar sempre adorando a Ele. Não se mostre frouxo, mas se mostre confiante, porque Deus já derrubou muitos reinos lá atrás. Vocês nunca viram, não? Quantos reinos? Deus colocou Nabucodonosor, o rei, um bichão da goiaba, para pastar. Sabe por que ele não coloca mais? É porque o povo não confia mais no Senhor, como confiava antigamente. A maioria de nós confiamos assim, desconfiando. E Deus requer de nós que nós venhamos a ter uma confiança na mão forte. Aleluia, a Bíblia diz que Ele é fortaleza, que Ele é o nosso refrigério na hora da angústia. E esse é o momento, e eu estou vendo muitos crentes mais perdidos que seguem tiroteio, e não é dessa forma que Deus quer que nós venhamos estar. É isso que eu estou querendo dizer. Fica triste com nada não, Deus ainda está no controle. Tudo faz parte de um plano de Deus. Nunca o mundo saiu do controle de Deus. O povo sim, mas Deus não, Ele está controlando tudo, está de lá olhando. Deixa que isso é permissão minha. Deixa que isso é lá na frente que o meu povo vai ver como é que eu combato esse tipo de coisa. Deus às vezes Ele complica, eu sempre falo isso. E quando você pensa que vai descomplicar, Ele complica muito mais. E daqui a pouco Ele vem descomplicando. E no decorrer dos tempos, ou horas e tempo, ou dias, ou meses, ou anos, você começa a entender como que Deus trabalha. Deus trabalha com nós como um moinho, moendo uma cana. Tem como fazer um caldo de garapa sem espremer a cana? Está na hora da igreja começar a produzir, aleluia. E muitos que se dizem aí evangélicos vão se coliar com o outro lado. Muitos que se dizem aí evangélicos vão acabar se abastecendo dessas ideias e acatando para si, e Deus vai estar aí automaticamente separando as ovelhas do meio dos bodes e dizendo: igreja, aguenta, porque vai vir chumbo grosso. Mas eu sou o escudo impenetrável. Deus não permite que ninguém atravesse pelo escudo dele. É isso que nós temos que dar crédito. O que está acontecendo hoje é para uma grande maravilha do nosso Deus lá na frente. Se Ele quiser mudar, Ele muda. Mas tudo, Ele não perdeu o controle de nada, como eu estou vendo alguns crentes aí desesperados. Ei, não é o fim, ainda não é o fim. Quando você vê essas coisas, a Bíblia diz: ainda não será o fim, mas o início de um grande plano, biblicamente falando, de Deus. Para escolher o povo, Ele primeiro vai temperar cada um de nós. Primeiro Ele vai sim, peraí, só vai quem realmente está em mim. Entenderam? Só vai quem... Irmãos, nós temos que lembrar, Jesus está voltando. Nós estamos esquecendo disso, das igrejas nem falam mais, amém? Vamos orar? Eu vou parar, porque quando eu digo que é pouquinho aqui, é 1 hora. Vamos orar uns pelas vidas dos outros, ou um pela vida do outro, né? Uns pelas vidas dos outros. Eu estou com dificuldade, parece, para falar. Vou falar, pronuncio outra coisa. Mas é assim mesmo. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez nós confirmamos na sua palavra que o Senhor é Deus de maravilha. Entra, meu Deus, com a tua vontade, que prevaleça a tua vontade sempre, em tudo e em todos. Que o Senhor continue fazendo as suas maravilhas, muitas vezes invisíveis para muitos, mas para quem está em espírito, está vendo o Senhor trabalhando.
Deus, o Senhor é quem ajusta as nossas causas, porque eu sei que o Senhor é Deus de um alcance ilimitado. E por isso nós te louvamos e glorificamos o teu nome nesta noite. Deus, eu quero apresentar hoje a vida da Amanda Stralioto. Não sei o que é e também não quero saber, Pai, porque o Senhor sabe de tudo. Visita a tua serva, dando ela cada dia mais ânimo, para que ela se posicione, Pai, sempre acreditando no Senhor, sempre dando crédito e valor às coisas que o Senhor tem anunciado nos últimos dias. Que o Senhor trabalhe segundo o seu querer e a tua vontade, na saúde, na situação em si, no dia a dia da tua serva, Pai, a Amanda. Que o Senhor dê força, quando haver tristeza, o Senhor transforme em alegria, porque eu sei que o Senhor é um Deus que quando chega, tudo muda, tudo melhora, porque a tua presença, Pai, é motivo dela glorificar e enaltecer o teu nome. Nunca aparta dela, Pai, a tua vontade e todos os seus projetos. Deus, da mesma maneira, eu apresento a vida da irmã Maria Cícera. Se for saúde, eu sei que o Senhor é médico dos médicos. Se for família, o Senhor é o Deus da união. O Senhor é o Deus que ainda cumpre tudo o que o Senhor fala. Visita o coração de cada filho, de cada pessoa que está em volta dela. O esposo e o próprio coração da irmã Maria Cícera. Alegre, porque o Senhor, Pai, o Senhor é o Deus que transforma, que faz a mudança necessária. Que ela possa continuar esperando no Senhor e confiando implacavelmente que no final ela vai alcançar a vitória em todos os segmentos da vida dela. Também nesta noite, meu Pai, eu apresento a vida do pastor Cidercino, pastora Maria e todos os que estão, meu Deus, ligados a eles. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida deles. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Também visite a mãe dela, a irmã Joana, aonde ela estiver, dando a ela saúde, ao esposo também, Pai. Meu Deus, também nesta noite eu apresento a vida do pastor Gilmar, lá no Piauí, e a missionária Cida Lima, seus filhos. Que o Senhor possa, Pai, usar esse casal como um grande canal de bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Que o Senhor possa contemplar a alegria todos os dias, derramada a tua graça no meio da família e que eles possam continuar adiante, sendo sempre adorador e submisso à tua vontade. Deus, nessa noite também eu apresento a vida da irmã Josefa, do seu esposo, seus filhos, aonde eles estiverem. E também todas as suas noras e genros. Que o Senhor abençoe ricamente esta família da irmã Josefa. Apresento a saúde do Júnior. Que o Senhor, eu sei que o Senhor é médico dos médicos. Visite ele, Pai. Traga para cada dia mais calmaria, porque eu sei que o Senhor é Deus e que tem muito a fazer ainda na vida do teu servo Júnior. Abençoe a sua companheira, a sua esposa, Pai, a Kelly. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, fazendo dela uma estrutura cada dia mais forte, para caminhar do lado do teu servo. Deus, também nesta noite eu apresento a vida do Diadema, aquele a qual todos os dias nós pedimos por ele aqui neste lugar, nesse mesmo lugar, Pai. Que o Senhor continue mudando e alterando da sua maneira, do seu modo, Pai, a vida do Diadema. Que ele possa um dia, eu possa ver, nós todos possamos ver quão grande o Senhor vai estar na vida dele. Como sempre o Senhor esteve. Mas há uma grande obra a ser feita na vida do Diadema. Abençoe seus filhos, sua esposa, as viagens a qual ele faz de livramento de acidente do homem mau, e aí sucessivamente, Pai, faça a tua vontade e não a nossa. Deus, também apresenta a saúde de minha mãe, dos meus irmãos e da minha casa, Pai, a Anne, a Samira,
a minha esposa, o nosso chamado, e que o Senhor venha estar sempre nos orientando segundo o seu querer e não o meu. Porque o meu eu posso brigar com todo mundo. O Senhor não. O Senhor ninguém confronta. Porque já sabe que esta guerra está perdida. O Senhor sempre venceu guerra na minha vida e na vida de algumas pessoas que estão hoje aí ouvindo isso. Abençoe, meu Deus, a vida também e a saúde do meu amigo ali do Progresso Valdivino, Pai, presbítero, pastor Valdivino. O Senhor cuide dele como o Senhor tem cuidado dele, da esposa e dos filhos. E desta maneira, nesta noite, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Sei que muita gente hoje não entendeu o que eu estava falando. Mas moe direitinho que vocês vão entender. Porque jamais eu iria falar algo aqui que Deus não estivesse mandando eu falar. Se posicione, igreja. Ah, pastor, se posicione. Porque o tempo da baderna está chegando até para as nossas igrejas. Se já está um pouco bagunçado, imagina. Muitos vão aderir a essa baderna. Mas o povo de Deus não. Vai continuar como Noé, que viu aquela turbulência, aquela desobediência toda, mas ele não entrou por essas portas. Continuou aliado, olhando para as propostas que só Deus podia fazer. Lembre disso. Depende de você e de mim, para que nós venhamos a ter uma igreja forte e guiada pelo Senhor. Amém? Fique com Deus e até amanhã.